É muito difícil quando a gente passa por sofrimento e muitos problemas na família, porque o que deveria servir como uma base para poder nos ajudar a crescer e nos desenvolver, muitas vezes pode ser um lugar de muita dor e de muitas feridas. E embora você não necessariamente tenha passado por alguma situação muito tensa, como tem gente que infelizmente passa, principalmente pessoas LGBT, pessoas, que foram de alguma forma abandonadas pela família ou sofreram nas mãos de alguém na família, mesmo que você não tenha passado por coisas assim, eu aposto que muitas coisas do passado refletem hoje em comportamentos seus que você está tendo aqui no presente. Como que a gente pode fazer as pazes com o nosso passado, entender as histórias que a gente passou, as dores que a gente sofreu e usando a astrologia para isso, para a gente poder viver com qualidade e com empatia com a gente mesmo e a nossa história que a gente passou, para a gente poder tirar o melhor disso. Eu quero falar disso hoje porque muitos dos meus alunos falam sobre grandes mudanças que passaram na família, e no que diz respeito a reflexões que tiveram graças ao curso, de traumas e questões passadas deles. Tem uma aluna minha muito querida que eu adoro bastante, que fazendo o curso de sinastria e fazendo uma sinastria dela com a mãe dela, ela conseguiu ter uma conversa super séria com a mãe dela e que cara, foi um alívio, foi como tirar tanta coisa das costas pra ela, e ela narrou isso pra mim numa live que a gente tava fazendo no curso de astrologia. Então, cara, isso me motivou muito a estar fazendo esse vídeo para poder ajudar você a de repente já identificar aí no teu mapa astral nas 3 posições que eu vou te falar no teu mapa que simbolizam a família, que podem aí estar revelando aí o que rolou aí, o que significou e por que aconteceu e o que tirar disso. Esse vídeo é sobre isso, então vê ele até o fim. Meu nome é Marcelo Levi, trabalho com astrologia autêntica, que visa te ajudar a você ter autoconhecimento, se desenvolver, sem jogar fora a tua autoestima, sem ficar se enchendo de crença limitante. Do contrário, ao invés de a gente usar uma astrologia que fica dizendo o que você não é, consegue, não consegue, a gente quer olhar para as suas necessidades, para que a astrologia te torne maior e não menor, beleza? Já vai deixando o seu like e vamos lá. Então a primeira coisa que você tem que saber é que não é que você sofreu o que você sofreu, passou pelo que passou, porque está no mapa astral, ok? O mapa, na astrologia autêntica, a gente pensa como um espelho da vida. A gente nunca vai falar, por exemplo, que não, você passou por isso porque você tem essa posição aqui. Não. Essa posição no mapa astral está servindo para ilustrar essa situação que foi muito chata que você passou, que foi que não foi confortante, que impactou você. O mapa na astrologia autêntica ele serve para poder ilustrar isso, para poder simbolizar isso. A gente nunca pensa que a gente é escravo e uma vítima do mapa astral, como essa astrologia violenta tende a fazer parecer. Na astrologia autêntica a gente quer olhar para a nossa verdade, para as nossas necessidades, para a nossa história, entendendo que aquilo é um espelho. Porque seria muito estranho você olhar o teu mapa astral, e você ter passado por uma situação muito difícil e não ter no seu mapa astral, na verdade. Então o mapa, ele está servindo ali, quando você usa uma astrologia não violenta, para você poder compreender-se, para você poder contemplar o que aconteceu e a partir desse ponto poder haver cura. E muita gente relata essa experiência de cura e muita gente pega às vezes informações do mapa astral, questões que visualizaram e conseguem às vezes até trazer para um psicólogo, sabe, para conversar a respeito. Olha só que lindo o que a astrologia pode nos fazer. E eu falo isso porque eu sei como que para mim foi muito importante entender meu mapa astral para poder hoje estar trabalhando as minhas questões. E por isso eu tenho certeza que isso também pode ser muito bom para ti. E aí vamos falar das 3 posições que você precisa olhar no teu mapa astral que podem falar sobre os problemas familiares e coisas ligadas à família. Primeira coisa é a casa 4. Porque a casa 4, primeira coisa, o que é casa? A gente tem um mapa astral, temos 12 casas astrológicas, cada uma é uma área da sua vida. O signo que está ali naquela casa vai falar como você experimenta essa área da vida. E os planetas nas casas vão trazer significados, eles vão ser características suas que você está direcionando para aquela área da vida, capite? Então, a casa 4 é o primeiro ponto para você olhar no teu mapa astral, porque o signo que está nela indica muito da tua história e da tua infância. Eu falo muito aqui no canal, por exemplo, você pode descobrir o signo que está na sua casa 4 entrando no astro.com, clicando em horóscopos gratuitos e em retrato pessoal. Às vezes você pode ter Capricórnio na casa 4. E Capricórnio é um signo que está muito ligado aos limites, está muito ligado à responsabilidade, e às vezes a pessoa que tem na casa 4, a casa da infância, pode ter,
sabe, sentido que foi cobrada a ser uma adulta muito cedo, que tinha muita responsabilidade. A pessoa hoje, ela pode por isso achar que é responsável pela família, porque o signo que está na nossa casa 4 fala muito sobre a nossa postura, né? A gente na infância e a nossa infância em si, o que aconteceu, fala muito da nossa relação com a mãe também, para alguns casos o pai, mas para muita gente a mãe. E aqui a relação com a mãe pode ter sido uma relação, né, de muita cobrança, já que a gente está falando de Capricórnio. Então, a primeira coisa para você olhar no teu mapa astral é o signo que está na sua casa 4. Eu tenho certeza que quando você olhar isso, você vai conseguir contemplar já o cenário que rolou. Às vezes, só olhando essa posição, você já consegue, sabe, sentir um certo amor no seu coração crescer, porque você finalmente compreende, às vezes, uma questão, né, que você carregou por muitos anos aí. E os planetas que estão na casa 4 vão ser muito importantes. Às vezes, uma pessoa pode ter, por exemplo, Marte na casa 4. E o Marte não é um planeta da guerra, é um planeta que fala muito de estresse, né? E que fala muito de atitude também. O que acontece é que, infelizmente, essa posição pode falar sobre muitos conflitos e brigas dentro de casa, pode ter sido muito destrutiva, inclusive, na vida da pessoa, dependendo de os aspectos que estão rolando ao Marte. E se a pessoa não olha para isso, se ela não toma consciência disso, talvez ela nunca se sinta em paz dentro de casa. Talvez ela sempre sinta que, né, que tem que sabe, que tem que se defender, e às vezes a pessoa ela pode acabar tendo um comportamento violento até dentro de casa, e um comportamento violento em relação às pessoas que ela convive dentro de casa. Você percebe como que a astrologia ela é importante aqui para você poder descobrir e entender essas atitudes que você pode estar percebendo? Claro que tudo depende dos aspectos que esse Marte experimenta, de toda a vida da pessoa, e se ela compreende isso, para ela poder ter uma expressão saudável disso. De nenhuma forma ter essa posição te, né, vitimiza viver isso, ok? E aí tem uma live que eu fiz só sobre a casa 4, assim, aprofundando muito. Eu sugiro que você dê uma olhada, porque lá eu tô dando cada exemplo de cada signo e cada planeta. Segundo ponto no mapa astral, que pode ajudar você a reparar dores e questões internas, é a Lua. Porque a Lua fala não só da sua relação com a sua mãe, e tem vídeo no canal sobre isso, como também fala sobre a sua infância em si, fala sobre as suas necessidades e sentimentos mais básicos. Quando você era criança, você era muito sua lua, seu comportamento era bem de lua e você era visto por esse filtro, né? Então a pessoa, por exemplo, que tem a lua em Gêmeos, vai ser sempre vista como aquela criança que tá sempre perguntando um monte de coisa, que é muito inteligente para a idade dela, enquanto aquela pessoa que tem a lua em Câncer vai ser aquela criança que a mãe ela vai ver como alguém que é muito chorão. Porque a gente é muito a nossa lua, compreende? A gente atrasa o arquétipo daquele signo à tona pra gente. E analisar a lua é muito bacana para você entender também a sua resposta emocional que você tem, graças a experiências que você viveu. Como é que eu ajo emocionalmente falando? Como é que eu ajo quando eu tô, assim, sob efeitos de sentimentos muito fortes? Esse é o signo da sua lua. E o terceiro ponto para você dar uma olhada é o planeta regente da tua casa 4. Lembra que a gente deu o exemplo de Capricórnio na casa 4? A interpretação não acaba aí, porque a gente também precisaria ver como está o regente do signo que está na casa 4. Se é Capricórnio, a gente está procurando o quê? Saturno, porque Saturno rege Capricórnio. E por incrível que pareça, Saturno, ele vai trazer aquela informação da família para alguma área da vida, que vai ser a casa que Saturno está no mapa astral. E o signo que Saturno está também vai simbolizar a infância, também vai simbolizar a mãe. Por exemplo, às vezes uma pessoa pode ter um Capricórnio na casa 4 e aí o regente de Capricórnio é Saturno e o Saturno cai na casa 7. Então é como se ela trouxesse essa informação da família para a casa 7, ou seja, a relação com a família dela mexe muito com a maneira que ela se relaciona e o casamento que ela tem, sabe? Já que a casa 7 fala das uniões e parcerias. Às vezes pode ser um Saturno numa casa 2. E aqui, o que a gente pode interpretar? Que como o planeta regente da casa 4 está caindo na casa 2, existe uma relação entre vida financeira, né, talentos dela e a família. Pode haver uma ligação financeira entre os dois. Ela pode se sentir responsável por cuidar da família financeiramente. Ou então, dependendo de como está esse
Saturno no mapa astral, se dependendo dos aspectos que ele forma, e por isso que eu tô falando para vocês, a gente tem que entender e ler os aspectos, senão não tem interpretação do mapa astral. Dependendo de como tá aí, a pessoa ela pode ter uma questão, uma dificuldade de autoestima, de valorizar-se por causa das pressões que ela sentiu na infância. E quando a pessoa ela encara isso, quando ela acorda para essas situações, para essas histórias, para essas dores, é a partir desse ponto que ela tem uma chance de transformação dessas realidades e coisas que ela nem percebe que ela esqueceu, mas que estão ali, que podem estar machucando, mas que não precisam, né? E o primeiro passo é sempre você enxergar a coisa. Eu tô falando de Capricórnio na casa 4 e Saturno, mas pode ser qualquer planeta. Você pode ter, por exemplo, o signo de Touro na casa 4. E aí Vênus, ele vai ser um símbolo, né, da casa 4. Ele vai ser um dispositor da 4. Então, você vai estar analisando o Vênus para poder entender também a tua relação com a tua família. E eu falo um pouco disso também na live que eu fiz sobre a casa 4. Então, sugiro muito você ver. E aí, uma coisa super importante que você tem que entender é que os aspectos eles vão fazer uma enorme diferença. Eu fiz uma live, por exemplo, com a Lívia, uma aluna minha muito querida, que agora é astróloga, sobre a lua nos signos e nas casas, a lua no mapa astral. E é muito interessante quando a gente pensa que às vezes uma pessoa tem a lua em trígono com o Mercúrio e na infância ela tinha uma comunicação com a mãe, né? Comunicação porque é Mercúrio, que era muito harmoniosa, que rolava, então ela sentia vontade para expressar os sentimentos dela, ela conversava com a mãe sobre como se sentia, ela ouvia de repente a mãe também. Existia um trígono entre Lua e Mercúrio no mapa astral dela. E aí a pessoa ela se desenvolve de forma que ela consegue falar sobre os sentimentos dela. Já uma pessoa que tem a Lua em quadratura com Saturno, na vida dela pode ser que a mãe dela não conseguiu amamentar ela, ou houve algum tipo de dificuldade ali na relação entre elas, e talvez a criança pode não ter se sentido amada, ter se sentido privada de algo. E isso também vai reverberar em alguma resposta emocional que ela tem no futuro. E que quando ela compreende essa Lua e Saturno dela, e esse aspecto que tá rolando, que ela de novo vai ter uma chance aqui de se entender, de viver a vida assim mais autêntica e tomando ciência das histórias dela e podendo assim tá transformando isso, poder estar vivendo isso de uma forma muito mais amorosa. Então quando eu falo sobre aprender a ler aspectos no mapa astral, eu tô falando disso. Cada mapa é um mapa, cada aspecto altera muito o significado daquele planeta. Por isso que para ajudar você a entender os aspectos do seu mapa astral dos dias 23 aos dias 31 de março, eu vou estar fazendo 7 aulas gratuitas sobre aspectos astrológicos muito profundas para quem se inscrever no primeiro link que está aqui na descrição, para poder te ajudar a entender o que é uma posição, o que é uma conjunção, uma quadratura, um trígono, um sextil, como identificar eles no teu mapa astral, para você entender finalmente e ler, para você finalmente poder entender o seu mapa astral como um todo. E no final vai ter uma surpresa muito especial para quem está querendo aprender e estudar de verdade a astrologia. Comenta aí o que você achou desse vídeo, eu quero muito saber a sua opinião e deixe de curtir se você quer que eu faça mais vídeos, se te ajudou, compartilha com outras pessoas e aperta no botão de se inscrever, o botão vermelho escrito inscreva-se. Aperta também no sininho para você poder fazer parte dessa família. Eu estou muito interessado em ter você aqui comigo, faz toda a diferença para mim e para você ter um contato mais pessoal comigo, ver o que eu tô fazendo, ver minha família, meus cachorros, o que eu faço, você pode me seguir no Instagram, Oi Marcelo Levi. Beijão, muito obrigado!